Bom dia, queridos irmãos, boa quarta-feira para vocês. Hoje, no nosso Devocional em Família, nós vamos falar sobre viver a eternidade sob perspectiva. E o texto da Palavra de Deus que nós vamos usar para a nossa reflexão, ele se encontra em Jó, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 20, 21 e 22. Diz assim o texto da Palavra de Deus. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Falando sobre esse tema, né, de viver a eternidade sob perspectiva, eu me lembrei de quando a gente aprende física na escola. Logo a gente aprende sobre as grandezas vetoriais e de que para que a gente possa medi-las ou quantificá-las, nós precisamos levar em consideração o ponto de referência ou a perspectiva do observador. Então, se a gente, por exemplo, tiver no solo observando dois carros de corrida no mesmo solo andando em alta velocidade, como por exemplo um a 200 quilômetros por hora e outro a 190, essa velocidade é estabelecida justamente porque nós estamos usando um ponto de referência, que pode então assim ser usado para medir essa velocidade entre os dois carros aí, né, dos dois carros. Mas se por outro lado nós nos colocarmos dentro de um desses carros, como por exemplo o carro de trás que está a 190 quilômetros, né, estava naquela medição, nós vamos ver que o carro da frente ele se desloca numa velocidade bem menor. Nessa linha de grandeza que a gente citou, né, de 200 a 190, o carro da frente, quando nós nos colocamos no carro de trás, ele vai se deslocar a uma velocidade de apenas 10 quilômetros por hora. Nós vamos perceber que esse carro se desloca muito mais lento do que quando estávamos do lado de fora. Muito bem, não só nas grandezas vetoriais da física, mas também nas questões, às vezes, de emoção, a gente também percebe isso, né? Que dependendo da referência ou da perspectiva do observador, as coisas mudam. Por exemplo, se você gosta de futebol, né, quem torce aí, né, por algum time de futebol e o seu time está disputando uma partida muito importante, você assistir a essa partida de futebol pela televisão traz emoções bem diferentes de quando você está assistindo a essa partida dentro do estádio, lá junto com 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, enfim. São emoções completamente diferentes, não é verdade? Isso é, na verdade, o que está mudando no mesmo evento é a perspectiva do observador. Ou ele está em casa assistindo no sofá, ou ele está lá na partida de futebol, mas o evento é o mesmo. Muito bem, na vida de Jó e nessa passagem, né, que nós lemos, nós vemos algo acontecer na vida de Jó, fatos realmente trágicos, né? Os textos anteriores, né, os versículos anteriores, eles vão dizer aquilo que Jó recebeu de notícia. Ele teve uma perda bem grande, patrimonial, ele perdeu todo o seu negócio, todos os seus bens foram perdidos por eventos simultâneos. E além dessa perda material, Jó também teve uma perda familiar. Ele perdeu todos os seus filhos numa tragédia. Isso tudo chegou como uma avalanche de notícias na cabeça de Jó. E é muito interessante nós observarmos como Jó reagiu e como Jó recebeu essas notícias. Jó reconhece que esses eventos catastróficos na sua vida não estão sob o seu domínio. Essas circunstâncias que ele está vivendo, ele não tem o controle final sobre elas. E ele fala isso, né? Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu serei levado dessa terra. Jó também reconhece que, de alguma forma, essas coisas estão relacionadas com o agir soberano de Deus.
que Deus não está simplesmente assistindo às coisas ou sendo pego de surpresa com tudo que está acontecendo na vida do seu servo. Não. Jó reconhece que Deus está agindo na sua vida, tanto em dar quanto em tirar. Por isso, ele diz: louvado seja o nome do Senhor. Então, onde nós esperaríamos alguém que estaria tentando subtrair Deus da sua vida para tentar tomar novamente a rédea nas suas mãos das coisas, para que elas voltem a dar certo, para estar na sensação de ter o controle sobre todas as circunstâncias da sua vida, nós vemos Jó tomando um rumo diferente. Quando esperaríamos talvez que ele culpasse a Deus, nós vemos que ele toma um rumo diferente de tentar achar culpados para a sua circunstância. Jó, então, ele toma uma atitude de alguém que está, de fato, sofrendo, ele manifesta a sua tristeza, dor e luto no rasgar as suas vestes, era um símbolo da sua época de demonstração de tristeza. Também ele rapa o seu cabelo em sinal da sua humilhação e vergonha, e ele então, por último, se prostra em adoração ao Senhor. É curioso a gente observar essa adoração de Jó, porque a gente sempre associa a adoração a momentos de alegria ou momentos onde as coisas estão indo bem. Nós adoramos ao Senhor com cânticos nos lábios, com palmas nas mãos, com louvor na nossa boca, mas nos momentos de tristeza e dor, comumente nós associamos a uma entrega ao Senhor em petição, em súplica, nos derramar o coração diante do Senhor, em clamor a Ele. Nós não associamos esses momentos a uma profunda atitude de adoração ao Senhor. E é isso que nós vemos na vida de Jó. Jó, então, se prostra, louva ao Senhor e o adora. Olha que surpreendente. Aqui não só, mas em outros textos bíblicos também, nós vamos ver que a palavra de Deus nos encoraja a adorar ao Senhor nesses momentos de tristeza, de dor, de luto e de incertezas na vida. Nesses momentos nós podemos ter o privilégio de nos relacionarmos com Deus de forma intensa, mesmo passando por situações das quais nós não gostaríamos de estar vivendo. Se a gente observar o que Jó declara um pouquinho mais à frente, no capítulo 19, do versículo 25 ao 27, a gente vai entender qual é a perspectiva que Jó tem passando por todas essas circunstâncias. O que Jó tem, na verdade, de cenário maior em relação a esse cenário específico que ele está vivendo agora. Vamos ler lá o texto da palavra de Deus? Diz assim: Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Nessa declaração de Jó, a gente pode entender o que está na mente dele e como ele consegue olhar para as circunstâncias de uma maneira mais ampla, de como ele consegue dar um sobrevoo e olhar do ponto de vista da eternidade. Para Jó, ele tem a certeza que o seu Redentor vive. Isso é muito interessante olhar na vida de Jó, porque, segundo os estudiosos da palavra de Deus, Jó viveu numa época próxima a Abraão, que foi quem recebeu primeiramente a promessa do Redentor. Diferente de nós hoje, que conhecemos o Redentor, sabemos que ele é a pessoa do Senhor Jesus Cristo e ele já nos conquistou essa redenção e está vivo de fato. Jó não tinha essa revelação completa, mas ele depositava a esperança da sua redenção no seu Deus. Ele confiava a sua vida em Deus. E ele sabia que ainda que a sua carne se desfalecesse e se deteriorasse toda a sua carne, inclusive os seus olhos, ele tem a certeza de que no último dia, naquele dia em que o Senhor se manifestar, ele verá o Senhor, o seu Redentor. Ele tem essa certeza de um futuro glorioso com o seu Redentor. Essa é
a esperança da sua vida que está no seu coração, que bate forte no seu coração, que traz esse anseio do coração para a vida hoje. Essa expressão de Jó nesse versículo 27, do anseio do seu coração, nos lembra aquilo que é dito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, aonde o sábio diz assim: Deus fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, esse não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Ainda que aquilo que Deus faz nós não consigamos compreender completamente, nós sabemos que Deus faz todas as coisas corretas no devido tempo e que essa graça que Ele nos dá de colocar em nós o anseio pela eternidade faz em nós, age em nós, para que possamos viver essas circunstâncias, ainda que não compreendamos plenamente o que Deus está fazendo, nós possamos viver sob a perspectiva da eternidade. Possamos passar por essas circunstâncias, não simplesmente vivendo o momento, mas vivendo a eternidade em perspectiva. Essa é a reflexão que eu queria deixar com você hoje. Que Deus te abençoe e que de fato você possa viver não apenas o momento, a circunstância da sua vida, mas que você viva sempre a eternidade em perspectiva. Deus te abençoe.